Hoje faz um mês que criminosos depredaram os prédios dos três poderes, como a gente vinha falando lá em Brasília. Depois do 8 de janeiro, as investigações tentam apurar os financiadores e participantes dos atos. Ao longo dessa quarta-feira, diversas autoridades lembraram o vandalismo na capital federal. Vamos para lá, ao vivo, com a repórter Tainá Farfan. Boa noite, Tainá. Conta pra gente. Oi, Felipe. Boa noite para você. Boa noite a todos. Aqui. Olha, os chefes dos três poderes. Exatamente. Carol, desculpe, está aqui nessa, Felipe, na minha chamada, está escrito Tainá Farfan, mas é a Carol Rosito que traz informações. Boa noite, Carol. Boa noite mais uma vez para você, boa noite a todos. Olha só, os chefes dos três poderes se manifestaram sim na manhã, durante todo o dia desta quarta-feira sobre os atos antidemocráticos. O presidente Lula, por exemplo, publicou logo cedo uma mensagem nas redes sociais dizendo que no dia 8 de janeiro a sede dos nossos poderes foi invadida e vandalizada por pessoas que desrespeitam o povo e o Brasil, e um mês depois seguimos firmes, trabalhando na defesa da democracia, união e reconstrução do país. No Supremo Tribunal Federal, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, também se manifestou, disse que a democracia não foi abalada, que os ataques não conseguiram abalar a democracia. E aqui no Congresso Nacional, na abertura da sessão do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco também lembrou os atos do dia 8 de janeiro. No seu discurso, afirmou que a resposta das instituições foi célere e firme. Mais cedo, inclusive, funcionários do Congresso Nacional, servidores, deputados e alguns senadores também participaram de um ato em defesa da democracia, uma maneira ali de passar uma mensagem de que os poderes querem estar cada vez mais próximo do povo. Esse ato que inclusive aconteceu dentro do Salão Negro, que foi o primeiro local invadido pelos criminosos aqui dentro do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Em seguida, eles do lado de fora do Congresso participaram ali de um abraço na palavra democracia e também na bandeira do Brasil. A senadora Soraya Tronic também falou durante esse evento, disse que o 8 de janeiro ainda não foi superado e que é preciso manter, então, a atenção em relação a outros atos, outras tentativas de invasão. Eu sigo com você. Obrigado, Carol. E o Lula culpou o que chamou de responsável maior de toda a pregação de ódio pelos atos criminosos de 8 de janeiro. Vamos ver. E eu hoje eu não tenho dúvida de que isso foi arquitetado pelo responsável maior de toda a pregação do ódio, a indústria de mentiras, a indústria de notícias falsas que aconteceu nesse país nesses últimos 4 anos, porque não foi de agora, vem desde as eleições de 2018, quando a gente ainda não tinha tido a experiência da indústria de fake news nesse país. E Alexandre de Moraes acaba de publicar nas redes sociais, abre aspas, o Poder Judiciário seguirá firme e justo na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Vamos ao debate. Hélio, começo por você, as manifestações aí em razão dessa efeméride, em razão dessa data de um mês dos atos golpistas. Tudo dentro do esperado? Olha, Felipe, eu acho que a gente precisa agir rapidamente, a justiça precisa agir rapidamente para punir quem cometeu crimes. Ao mesmo tempo, não é razoável seguir tendo 900 e sei lá quantas pessoas presas preventivamente, por isso precisa agir rápido. Então já passou um mês. Espero que daqui a um mês, 2 meses, com o foco que o judiciário tem que ter, que essas pessoas já sejam julgadas, não fiquem lá presas preventivamente, indefinidamente, como costuma acontecer com muita gente no Brasil que não tem acesso a bons advogados, pobres, alguém que, sei lá, estava lá fumando um negócio de maconha, que fica lá preso preventivamente por tempo indeterminado. Agora, um comentário rápido sobre essa questão de atribuir a culpa ao Bolsonaro, salvo se a investigação demonstrar que o Bolsonaro teve uma participação direta, que tem cheiro disso. Mas, salvo se demonstrar, essa coisa de dizer que ele é o responsável último, como o Lula falou, pelos atos, me parece que é uma responsabilização em excesso. Como é que o Bolsonaro vai ser responsável por atos que terceiros cometeram? É bem essa questão. Me parece aquela coisa dos gamers, que jogam jogos violentos. Então, o gamer comete um crime. Então a culpa é do fabricante do game que tem lá violência, etc. Então, uma pergunta que eu acho que eu faria
para o Cacá e para a Samantha, como é que a lei tipifica essa questão de mais conselhos ou mais influências de terceiros, mas que não tenham um envolvimento claro e determinado, até o momento, né, em relação a crimes de terceiros? Como é que a lei tipifica esse tipo de coisa? Cacá, eu vou jogar essa para você, já que o Hélio levantou a bola, depois para a Samantha, que é a seguinte questão. Muitas vezes se fala da responsabilidade política, da responsabilidade moral. Para essas, cada um tem a sua avaliação. A responsabilidade jurídica, ela demanda maior materialidade. Como é que isso pode vir a ser construído nesse caso? Para mim, não tenho nenhuma dúvida de que o responsável direto e tem que ser responsabilizado criminalmente é o Jair Bolsonaro. Ele, durante 4 anos, ele inoculou o ódio na política dele. O Brasil ficou dividido. E, principalmente, ele atacou de forma virulenta o Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é uma questão de você simplesmente dizer, não, mas ele fazia uma política. Não, não. Ele tinha uma estratégia de dominação e de manutenção de poder. E aí, nós temos que ter a responsabilidade jurídica, na minha visão, eu cumprimento a Samantha, que eu não falei antes dela, de responsabilizar aquele que foi o mentor de tudo isso, aquele que foi o responsável por todo esse ódio que chegou aonde chegamos no Brasil. Começou no dia 12 de dezembro, na diplomação do Lula, até o dia 8, que foi uma tentativa de golpe. Veja bem, a ONU considera esses atos como atos terroristas. Eles não podem ser, repito, enquadrados na lei de terrorismo brasileira, que é restrita, felizmente, as leis devem ser restritas, mas podem ser e vão ser processados, estão sendo processados pela Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Aí uma coisa, Hélio, que é muito interessante sobre a cobrança que se faz hoje da agilidade, o judiciário nunca foi tão ágil. 1.500 presos em flagrante, 922 presos convertidos em prisão preventiva. Eu recebi um telefonema de uma pessoa que conheço, dizendo, a minha mulher está presa, ela é uma idosa. Eu falei, ela foi presa num asilo? Não, ela foi presa dentro do Supremo Tribunal, depredando o Supremo Tribunal Federal. Para ficar lá nos QGs, nas circunstâncias que nós conhecemos, onde estava sendo fomentado o crime, ela não era idosa. Mas para ser presa, e depois reclamando assim, olha, tem 3 dias que ela está lá, tem que entrar em fila para ir ao banheiro. Eu sou advogado criminal que luto para mostrar para o Brasil a pobreza e a miserabilidade que vive os presos brasileiros nos presídios absolutamente medievais. Nunca essa direita se preocupou com isso. Pela primeira vez, a direita está vindo dizer o seguinte, olha as condições que eles estão. E não estou dizendo de você, é claro. Eu estou dizendo que cobrando urgência. Tem só 30 dias. Os inquéritos nem terminaram. As denúncias estão vindo agora. E são processos que serão responsabilizados por 30 anos, muitas vezes, crimes violentíssimos. Então, eu acho que a sociedade brasileira reagiu bem, o Poder Judiciário reagiu bem, mas só será realmente, do meu ponto de vista, importante se essa ação chegar nos responsáveis. Hoje foram presos 4, comentei aqui, militares de grande patente, mas certamente tem generais em cima deles. Certamente os financiadores têm que ser responsabilizados. Aqueles que saqueavam o país e que achavam que era importante financiar golpes como esse para continuarem saqueando. Agora, tecnicamente falando, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida. Não tem como não responsabilizar o Bolsonaro. Ele fomentou toda essa ação ao longo de 4 anos de governo. O Brasil ficou dividido, as famílias ficaram divididas, as pessoas tiraram do WhatsApp os seus amigos, os seus adolescentes de infância. Então, nós não temos dúvida. Dentro de uma responsabilização consciente, e olha que o direito penal tem que ser o mais restritivo possível, o Bolsonaro é o principal responsável, no meu ponto de vista, vai ser processado e vai ser condenado e preso. Depois nós teremos que responsabilizar os militares que por ação ou omissão participaram disso, mesmo os de primeira patente, porque senão o Brasil não terá normalidade, não terá paz social. E aí, claro,
os financiadores, que são os empresários, que querem continuar saqueando o país, que foi desestruturado por esse regime fascista. É disso que nós estamos tratando. É gravíssimo. Não é só grave, não. É gravíssimo. Tecnicamente falando, a Procuradoria, nós não podemos reclamar, já apresentou 935 ações contra esses cidadãos que estavam como terroristas dentro dos 3 poderes. Gente, é muito grave. Você imagina o que é um grupo ocupar os 3 poderes da República, depredar. Se os ministros do Supremo estivessem lá, eu conversei com alguns deles, no dia, inclusive, do domingo, que o Lula voltou e muito agilmente foi lá, como um grande estadista que é. Ele estava dentro do plenário, um ministro do Supremo me ligou, chorando. Eu até escrevi um artigo, confesso que chorei. O Supremo depredado. Ah, não. Era o quê? Era um gesto golpista de menor importância? Não, uma tentativa de golpe de Estado. Ou o Brasil sai maduro desta tentativa, fazendo o enfrentamento, e está fazendo. A sociedade, a imprensa, está fazendo o enfrentamento que tem que ser feito. Porque nós temos que sair desse embate, dessas garras do fascismo, e acharam que a sociedade brasileira não reagiria. E reagiu. Agora, o responsável maior, eu não tenho nenhuma dúvida, é o ex-presidente Bolsonaro, que terá que ser responsabilizado. E digo mais, o fato dele ter fugido para os Estados Unidos tem um lado favorável, porque ele demonstrou, além disso, que é um covarde. Deixou preso aqui quase 1000 bolsonaristas. Ah, mas essa prisão é um absurdo. Absurdo é a tentativa de golpe. Eu sou o cara que menos quero prisão. Sou um garantista por natureza. Para mim é dificílimo defender a necessidade de uma prisão. Mas nós podíamos hoje estar fora do Estado Democrático de Direito. Eu poderia não estar aqui tendo a oportunidade de conversar com vocês se aquele golpe funcionasse. Infelizmente, o Bolsonaro é responsável, há generais responsáveis, há empresários responsáveis, e nós não podemos ficar só nos terroristas e nos ativistas. E a Samantha Meyer para comentar também. Por favor, Samantha, a sua avaliação. Bom, eu concordo com o Cacá, eu acho que a responsabilidade do ponto de vista político é quase que inequívoca, mas do ponto de vista jurídico, como garantistas que somos, isso tudo tem que ficar devidamente comprovado. E a gente sabe que nem sempre a tipificação é fácil. E o Cacá colocou isso muito bem na questão de não podermos denominá-los como terroristas segundo a legislação brasileira, porque a gente tem o artigo 5º da Constituição que coloca que não há crime sem lei anterior que o defina. E essas práticas que foram feitas nos 3 poderes, segundo a nossa legislação, não configuram atos de terrorismo, mas segundo a legislação internacional, sim. No que diz respeito ao Bolsonaro, quais seriam os tipos penais que poderiam ser enquadrados, desde que isso fique comprovado? Eu acho que com base até na denúncia proposta pela Procuradoria da República no que diz respeito a esses atos, seriam o quê? Associação criminosa, incitação ao crime, que ele efetivamente participou de atos com vistas ao golpe de Estado, a gente entraria ali na lei de crimes contra a ordem do Estado Democrático de Direito, mas isso tudo vai ter que ficar devidamente comprovado, porque a gente sabe que no nosso sistema a gente tem um princípio que é in dubio pro réu, ou seja, na dúvida ele é inocente, ou seja, vai caber ao Estado provar que ele efetivamente participou desses atos. Essa é uma tarefa de quem está investigando. E a gente sabe também que esse inquérito está sendo muito bem conduzido e está bem adiantado, já com tantas denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Ele é bastante complexo, como colocou o Cacá, porque ele envolve autoridades, ele envolve a questão militar, então tem aí uma colaboração com a Justiça Militar, não é algo simples de ser conduzido, mas que está muito adiantado. Isso eu acho que é uma vitória do próprio Estado Democrático de Direito e diante da gravidade dos fatos acontecidos, mas a tipificação da conduta do Bolsonaro vai depender de uma efetiva comprovação para poder enquadrar nos tipos penais. Do contrário, não consigo ver a responsabilização dele penal. A responsabilização política, sim, mais fácil, mas a penal eu acho que depende de uma investigação para que isso fique efetivamente comprovado, para que haja tipificação nos crimes previstos.
Obrigado, Samantha. Raquel, a boa parte da sociedade sempre cobra, pelo menos uma parte da sociedade, é claro que há variações conforme os grupos políticos, conforme as correntes ideológicas, conforme os interesses pessoais, mas sempre tem uma parcela significativa da sociedade que cobra investigação e punição de mandantes. Eu, Felipe, particularmente, isso é visível em todo o meu trabalho, eu cobro que os mandantes sejam sempre investigados e punidos, seja em casos de crime de homicídio, por exemplo, como da vereadora Marielle Franco, seja em casos de corrupção e de lavagem de dinheiro, como o próprio Petrolão, seja em casos de compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, como o Mensalão, e seja em caso de tentativa de golpe de Estado, como a gente viu nesses atos criminosos de 8 de janeiro. Aliás, me lembro até do então Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, falar sobre o papel do José Dirceu no Mensalão, quando ele estava discursando no seu pronunciamento no Supremo Tribunal Federal naquela ação 040, se eu não me engano. E ele falava, como ele fez uma acusação de chefe de quadrilha, que o papel do chefe de quadrilha é sempre menos ostensivo. Ele dá ali a legitimação tácita, muitas vezes, é telefonema que ele recebe para avalizar certas demandas, certas operações que são feitas. Por isso, muitas vezes, existe uma dificuldade de se chegar até o mandante. E a gente tem um histórico no Brasil de que os mandantes se safam. Os operadores, os peixes pequenos são presos, os doleiros, no caso de corrupção, de lavagem de dinheiro, agora os invasores, eventualmente, depredadores de patrimônio público, mas aqueles que estimularam, de repente, escapam. Nesse caso, como houve uma participação mais ostensiva de Jair Bolsonaro com esses ataques, com essa beligerância, fica aí uma demanda muito grande pela responsabilização dele. Agora, também é um processo aí que demanda toda essa construção jurídica. Então, Felipe, ainda não sabemos, o quanto o Bolsonaro será punido. A responsabilidade política dele é clara. Vai se conseguir fazer um caso contra ele, conseguir a punição jurídica, é o que você estava mencionando. Surge até durante ali os julgamentos do Mensalão, do Petrolão, a teoria no STF do domínio do fato. Exatamente por conta dessa dificuldade que você tem de associar o mandante ao crime cometido. Exatamente. No caso dos atos golpistas, tem apenas um mês, Que tipo de análise a gente pode fazer agora? E qualquer análise nesse momento ela é um pouco assodada, mas diante da gravidade do momento a gente tenta. Você tem uma PGR que antes estava omissa, a Aras tinha desmontado as comissões que tinham ali para investigar esse tipo de coisa, aí ele, diante da pressão pública, reverte esse processo, monta uma força-tarefa que está sendo bem conduzida pelo procurador, se não me engano, Carlos Fernando Santos. Ele já apresentou ali 600 denúncias, não dá para dizer que não está sendo feito nada, está sim, tem um trabalho importante sendo desenvolvido, diferente de quando a gente assistiu, por exemplo, a invasão do prédio da Polícia Federal, ainda no governo Jair Bolsonaro, e a gente perguntava, cadê os presos? E não aparecia nada, Só que, por enquanto, as denúncias que foram feitas, ou pelo menos a maior parte delas, são o que, vou usar uma expressão simples aqui para todo mundo entender, as fáceis. Porque são os golpistas que foram lá e quebraram, não precisou, em alguns casos, nem as câmeras de segurança dos prédios públicos, esse pessoal se autofilmou, Estavam tão satisfeitos de estar fazendo ali o que estavam fazendo, tão convictos do golpe que eles queriam cometer contra a democracia brasileira, que eles se filmavam. Então, você teve um processo ali de um inquérito, às vezes, relativamente muito simples, muito rápido, porque você tem evidências muito robustas e já você apresenta a denúncia. Agora, você conseguir fazer as denúncias dos financiadores, e aí não só aquele financiador pequeno que é tão culpado quanto, mas que foi lá e deu dinheiro para um Pix, aquela empresa no Centro-Oeste, etc., mas aquele grande empresário que eventualmente colaborou, e a gente imagina que tenha, e principalmente as cabeças que planejaram isso. E aí tem vários níveis de planejamento, porque pode ter tido desde um planejamento mais efetivo até você ficar insuflando esse tipo de coisa. Então, você vai conseguir chegar nos parlamentares? Certamente tem muito parlamentar envolvido.
Congresso Nacional, com os seus meios e a todo o seu corporativismo, vai permitir a punição desses parlamentares? Você vai conseguir chegar nos militares? Né? Se questiona muito que ainda não tem as denúncias contra os militares. A gente tem 8 inquéritos militares abertos. Hoje fui questionar o Exército. O que eles me explicaram é que você tem um prazo de 40 dias para esses inquéritos, mais 20 dias de prorrogação. Segundo eles, a coisa está correndo. Semana que vem, acho que já deve ter algum desenrolar, e o que eles prometem no bastidor é uma punição exemplar para livrar, expurgar esses golpistas das Forças Armadas. Oxalá, tomara. Agora, ainda é cedo para a gente dizer que sim, veremos uma punição de parlamentares, de militares e, eventualmente, de Jair Bolsonaro e seu entorno e seu gabinete do ódio, ou não. A gente vai ter que dar um pouco de tempo para ver se isso vai acontecer. Joel, para arrematar. Por enquanto, tem 2 tipos de participante que já estão na mira da justiça, que a gente saiba, né? Tem investigações correndo aí. Primeiro, quem de fato esteve ali, de fato invadiu, de fato depredou. Segundo, membros das forças de segurança que de alguma maneira se omitiram, foram negligentes ou talvez tenham até incentivado e colaborado com os atos golpistas. Falta ir atrás, de fato, de quem financiou e de quem estimulou, tramou e arquitetou tudo isso. E aí, a coisa conhece nuances. Porque é o seguinte, uma coisa é alguém ter a ideia e ter elaborado esse plano e tentado colocá-lo em prática. Eu não sei se a gente vai chegar em alguém que tenha esse tipo de participação, mas você tem muita gente que estimulou, muita gente que insuflou. E não foi só no 8 de janeiro. Essas pessoas estavam acampadas na frente de quartéis desde a eleição, pedindo única e exclusivamente um golpe de Estado para as Forças Armadas. Aquilo foi a preparação, aquilo foram as incubadoras que deram origem a ato como esse, também a noite de depredação que tinha acontecido alguns dias antes, também a tentativa de ataque terrorista num caminhão que aconteceu também. Todo mundo que insuflou, que colaborou, que deu vazão aos ímpetos e aos desejos e aos pedidos golpistas dos acampados dos quartéis é responsável também pelo 8 de janeiro. Ficam perguntando sobre Bolsonaro. Vocês se lembram que, assim, dias antes do 8 de janeiro, o Braga Neto, candidato a vice-presidente com Bolsonaro, foi conversar com manifestantes? E o que ele falou para eles? Eu estou aqui com a citação. Vocês não percam a fé. É só o que eu posso falar para vocês agora. A gente é bobo, por acaso? Ele estava prometendo a ação, estava prometendo o golpe. Não é para nos tratar como tolos aqui. E alguém até levanta para ele na hora, né? E fala, a gente está na chuva, no sufoco. E o Braga Neto voltava, eu sei, senhora. Tem que dar um tempo, tá bom? Estava tudo explicitamente sendo dito. A Michele Bolsonaro orou junto de manifestantes. O presidente da República na época, Jair Bolsonaro, ainda no ano passado, vendo pessoas clamando por um golpe de Estado, em nenhum momento mandou que elas parassem de fazer isso. Isso em si mesmo já é criminoso. E depois a gente descobre o que ele estava fazendo. Estava quietinho, chorando? Estava. Mas estava também se reunindo com Marcos Duval e com Daniel Silveira, tramando um golpe de Estado. E depois fugiu para estar longe da confusão. Não é preciso fazer muito esforço para ligar os pontos. A gente já estourou o tempo, Hélio, rapidinho. Queria falar sobre o que você falou, de punibilizar o mandante de um crime. Sempre tem que punibilizar. Ele é um cúmplice. Um cara que contrata um assassino para matar alguém é cúmplice. O sujeito que dirige o carro para fazer um assalto ao banco com seus comparsas é cúmplice. Isso está certo. Agora, uma pessoa que não teve envolvimento no crime já é mais complicado. Um exemplo que eu penso, imagina um casal de lutadores de artes marciais, sempre com um discurso muito forte, discutem o tempo inteiro, tem um filho. Tá? Mas nunca cometeram um crime, esses pais. Aí um dia o filho vai lá e comete um crime. Me parece que nesse caso não dá para se atribuir a culpa aos pais.
Eles não participaram do grupo, eles não foram mandantes. Falar, filhão, vai lá, bate neles, filhão. Aí sim, mas aí você mudou totalmente. Mas é o que a gente está olhando. Não, mas vamos lá. Se você tem a prova de que alguém foi mandante, como o Felipe colocou, aí é outra coisa. Mas se é só uma retórica, que você não teve envolvimento, você nem falou com a pessoa, e acontecer um crime, aí não. É bem diferente uma coisa da outra. A gente não pode culpabilizar alguém que não teve participação. O meu ponto é que sempre existe uma dificuldade de punir o mandante e sempre existe brecha jurídica para as defesas usarem. Assim como em esquemas em estatal, por exemplo, em que você tem uma ascendência sobre uma diretoria, coloca alguém lá e essa pessoa rouba, depois aquela pessoa que colocou, ela vai ser defendida como alguém que não tem nada a ver com o roubo que estava acontecendo na diretoria na qual ela tinha indicação política. No caso do golpe de Estado, para chegar o Jair Bolsonaro, ele vai dizer a sua defesa, já está dizendo na prática, ele não tem ligação direta com aquilo que aconteceu de invasão e depredação do patrimônio público. Mas é claro que se vai reunir todo um material para mostrar todo o estímulo, toda a influência e vamos ver se no TSE, que é uma questão eleitoral, se vai ser declarada a inelegibilidade por tudo que ele fez contra o processo eleitoral. Daí a responsabilização jurídica para a prisão vai um caminho mais longo. Vamos ver se isso vai ser construído ou se a defesa vai conseguir eximi-lo, como em geral conseguem no Brasil as defesas de políticos acusados de corrupção e lavagem de dinheiro.